Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento que nós podemos ler a Tua Palavra, que nós podemos estudá-la, que o Senhor esteja nos dando compreensão, que Teu Santo Espírito possa estar me usando para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada instante nesse momento, que nós possamos entender a Tua Palavra. Isso que eu oro, agradeço, pedindo perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria nessa noite, como esse texto traz, falar um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade é considerada o mal do século, mas a verdade é que ela já acompanha há muitos séculos. De acordo com o dicionário, ansiedade é um estado psicológico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ansiedade é querer viver o amanhã hoje. Ela é uma realidade que tem afetado muitas pessoas, sejam por situações cotidianas, incertezas futuras ou desafios pessoais. A pessoa ansiosa, ela se preocupa antes do tempo, antecipa os sofrimentos e vive hoje as dificuldades de amanhã. Não vive o presente. Talvez amanhã já tenha solucionado o problema, o que ela sofreu hoje. Normalmente tornam-se pessoas pessimistas e negativas. O que nós podemos aprender com a definição de ansiedade? Quantas vezes nós ficamos sofrendo hoje por algo que vai acontecer amanhã? E muitas vezes isso não acontece e nós ficamos sofrendo hoje com isso. A ansiedade pode abalar a nossa saúde. Estima-se que mais da metade das doenças tem uma origem psicomática. Preocupação adoece. A ansiedade pode abalar a nossa fé. Por causa da ansiedade, Saul desobedeceu a Deus e acabou perdendo o reino. Por causa da ansiedade, Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. A ansiedade prejudica a nossa vida espiritual. Existem dois tipos de ansiedade. Ansiedade positiva é aquela que gerada por sonhos e expectativas de coisas boas que possam acontecer, como por exemplo uma festa, uma viagem tão aguardada ou aquisição de alguma coisa que eu desejava. A característica da ansiedade positiva é que não queremos parar de pensar
no que estamos esperando, sendo que algumas coisas talvez não aconteçam de fato. Simplesmente foi um momento de viagem das nossas cabeças. Isso também gera cansaço e sobrecarrega as emoções. Acredito que a maioria de nós passamos por essa situação, mas temos que tomar cuidado para que algo que deveria ser prazeroso não se torne um grande problema. Quantas vezes nós planejamos uma viagem, alguma coisa boa que vai acontecer no outro dia, aí a gente não dorme pensando na viagem. Ao invés de descansar, de aproveitar a viagem, nós acabamos simplesmente sofrendo por uma coisa que será legal, uma coisa que será bom. E nós temos o outro lado, a ansiedade negativa, gerada pelo medo de que algo ruim aconteça, como, por exemplo, perder o emprego, sofrer um acidente, morrer alguém da família, não conseguir pagar as contas. A ansiedade negativa se caracteriza por uma luta mental, para não parar de pensar no problema. Mas nem todos conseguem se controlar ou distrair diante dessa tensão. Por isso vem o estresse. Alguns estão preocupados com finanças, doença. Eu tenho isso ou aquilo, terei trabalho amanhã? Meu filho vai crescer um dia? Como que eu vou pagar a conta? Meu carro será roubado hoje? Algumas pessoas não conseguem nem dormir por causa da preocupação. Quantas pessoas sofrem por aguardar um resultado do exame? A pessoa fica pensando, nossa, vai sair o exame amanhã, e se der grave, e se acontecer isso? Quantas vezes você perdeu uma noite por causa disso? Chegou outro dia, o médico falou, está tudo bem. Quem de nós nunca passamos por isso? E o que nós podemos aprender sobre a ansiedade através desse texto que nós lemos? O que Jesus nos ensina sobre a ansiedade? Jesus conhecia o coração humano e por isso falou de ansiedade. Poderia tratar de muitos assuntos práticos e reais, mas foi ao profundo das almas das pessoas onde está o seu maior sofrimento. O versículo 25 do texto que eu li diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele estava nos lembrando de algumas coisas são mais importantes do que outras, e que a maior parte da nossa ansiedade não está relacionada às coisas importantes. A sociedade vive ansiosa, tornando-se tão complexa e materialista. Perdeu a capacidade de enxergar o que importa. Quantas vezes nós ficamos ansiosos por comprar alguma coisa, talvez na internet, e você fica desesperado por comprar aquilo, e você compra, passa um tempo, você fala assim, você usou? Não. E como que você estava ansioso para comprar alguma coisa, sinal que isso não era importante para você? E muitas vezes nós fazemos isso, nós colocamos aquilo que não é importante na frente daquilo que é importante. Pense por um minuto, quais são suas prioridades? Será que aquilo que preocupa você vale mesmo uma noite de sono perdida? Quantas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos por coisas que não valem a pena? E às vezes a gente perde um tempo precioso com isso. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Nós podemos aprender com isso, observando a natureza, e vendo quanto que Deus tem cuidado da natureza, quanto Deus cuida de cada detalhe. E se Deus cuida de cada detalhe da natureza, com certeza também Ele cuida de nós, porque nós temos um grande valor para Ele. Se pararmos para verificar como Deus cuida das aves, dando sustento diário, Jesus
tornou os pássaros e as plantas professores para nos lembrar que o Senhor está no controle. Existem momentos na vida que nós ficamos tristes. Muitas vezes nós ficamos sem motivação para encarar os nossos problemas e as nossas dificuldades. Mas nós temos que, muitas vezes, parar um pouco, refletir, dar uma olhada ao nosso redor e perceber que Deus sustenta dos mais simples e cuida de nós. Teve um caso lá em casa que uma andorinha chocou em cima e o filhote caiu no chão. E eu não conseguia ter uma escada para voltar o passarinho lá em cima. Eu falei, e agora? O que vai fazer? O passarinho vai morrer aqui? E eu passava o dia, o passarinho estava na porta lá de casa. E aí a gente aprende com isso. A mãe do passarinho, o pai do passarinho, vinha todo dia tratar do passarinho lá embaixo, onde ele estava. Então, muitas vezes a gente não olha para o nosso redor nas coisas mais simples. Muitas vezes a gente fica reclamando de algumas coisas. Ai, porque Deus não gosta de mim. Ai, porque eu sou sozinho. E quando nós olhamos para o lado, nas coisas simples, nós percebemos o quanto Deus tem cuidado de nós. E nós devemos estar sempre gratos a Deus por saber que Deus está no controle. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Existem coisas que não podemos mudar. Então, precisamos conformar até conseguir uma solução, porque a ansiedade só piora a situação. Quantas vezes nós nos deparamos em alguma situação da nossa vida que nós não podemos fazer nada? Ah, mas o que você pode fazer? Eu não posso fazer nada agora. Diante de uma doença talvez incurável, o que eu posso fazer? Isso mostra que nós não temos controle sobre a vida, mas que Deus tem o controle sobre as nossas vidas. E que muitas vezes nós achamos que nós estamos no controle, mas nós percebemos que nós não temos controle sobre nada. Quando uma situação sai do nosso controle, na verdade, o que nós perdemos não é o controle, e sim a ilusão do controle. Porque nunca fomos capazes de controlar nada. E a gente vê quantas situações que acontecem, e às vezes a gente até questiona, às vezes a gente até pergunta sobre isso. Às vezes você conhece alguém que fumou a vida inteira, e de repente alguém que você conhece que nunca fumou, de repente, que não fumou, tem um problema sério no pulmão. Como que você explica isso? Outro fumou a vida inteira e não tem problema no pulmão. Isso para mostrar que nós não temos controle. Em nossa ilusão de controle, acabamos nos apegando demais às coisas materiais, que não podemos controlar de modo algum. Quantas vezes eu posso falar, eu tenho um melhor emprego, eu tenho estabilidade, eu tenho um ótimo salário, está tudo bem, está tudo sob controle. De repente eu perdi o emprego, e agora? Cadê o meu controle? Então nós não temos controle sobre as coisas. O que nós aprendemos de forma dura, e muita gente não aprendeu, foi com a pandemia. A pandemia mostrou que nós não temos controle. Morreu o pobre, que não tinha condição, que muitas vezes não tinha vaga no hospital, mas morreu aquilo que tinha muito dinheiro, que gastou praticamente tudo que tinha. Mas o rico e o pobre foram nivelados, eles morreram também. Então, para mostrar para nós que quantas vezes nós ficamos sofrendo por alguma situação que nós passamos na vida, e não podemos fazer absolutamente nada para mudar a realidade. Que nós possamos pensar nisso, que nós dependemos totalmente de Deus para tudo, das coisas mais simples, de eu levantar amanhã para ir ao trabalho, do cuidado de Deus em cada momento do meu dia,
saber que Deus tem o controle, mas que eu não tenho o controle. O que nós podemos aprender com esse texto é que, se acharmos que temos o controle das nossas vidas, estamos fadados a serem pessoas frustradas e ansiosas. Somente quando colocamos a nossa confiança e controle das nossas vidas na mão de Deus, só assim nós podemos enfrentar as nossas lutas, sabendo que Deus tem o melhor para mim. Não importa se eu estou no meio do deserto ou se eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, sei que o controle não está nas minhas mãos. Quando nós aprendemos isso, quando nós compreendemos isso, a nossa vida fica mais fácil. Porque quando nós levantamos cedo para ir ao trabalho, quando nós colocamos diante de Deus cada instante, cada momento do meu trabalho, eu sei que não importa o que venha acontecer aquele dia, não importa o que venha acontecer comigo, não importa o que venha acontecer com a minha família, eu tenho a certeza que o controle da minha vida está nas mãos de Deus e não está nas minhas mãos. O terceiro tópico, não se preocupe com amanhã. Versículo 34. Portanto, não inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Essa passagem nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proverá para as nossas necessidades diárias. O problema de amanhã deve ser deixado para amanhã. Não adianta sofrer antecipadamente. Devemos viver o hoje e o agora. O amanhã não existe. Muitas vezes não aproveitamos o viver o hoje, o momento. Muitas vezes não aproveitamos o momento, preocupado com o dia de amanhã. Devemos olhar os exemplos de servos de Deus que enfrentaram a ansiedade, tendo a confiança de que podemos vencer quando depositamos a nossa confiança em Deus. Então a gente pensa isso. A pessoa às vezes está preocupada, porque amanhã eu vou fazer isso, porque amanhã eu tenho um problemão no serviço para resolver. Aproveite seu domingo, come sua macarronada com a família lá, amanhã você vai pensar nisso. E as pessoas ansiosas sempre são assim. O que adianta eu ficar preocupando amanhã? Eu vou conseguir resolver o problema que eu tenho que resolver amanhã hoje? Não vou. E a gente sofre pensando no amanhã e não vive o agora. Quantas vezes a gente faz isso? Porque amanhã eu tenho isso para resolver, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, aproveite o momento, aproveite o hoje, porque é só dessa forma que nós vamos ter uma vida tranquila. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que enfrentaram a ansiedade e encontraram alívio em Deus. O rei Davi escreveu muitos salmos durante período de grande angústia e preocupação. No Salmo 55, versículo 22, ele expressa sua confiança em Deus. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Se nós seguirmos essa receita de Davi, com certeza nós vamos ter um dia mais tranquilo, independente do que vai acontecer amanhã. Se eu terei um ótimo dia amanhã, se eu terei problemas, se eu terei dificuldades, mas eu tenho o quê? A certeza que Deus sempre me susterá. E se eu passar por alguma dificuldade, Deus vai me suster também. Quando nós compreendemos isso, nós temos uma vida mais feliz diante de Deus, porque nós não devemos temer o que vai acontecer no outro dia. Por quê? Porque nós temos a certeza que o Senhor nos susterá. E quando Deus está ao nosso lado, nós passamos por problemas? Sim. Passamos por dificuldades? Sim. Mas nós temos a certeza de que Deus vai estar ao nosso lado, lutando conosco as nossas lutas. Davi nos mostra que mesmo nos momentos de maior aflição, podemos encontrar refúgio em Deus, confiando que Ele nos susterá. Além disso, o profeta Isaías nos oferece uma poderosa promessa de Deus. Isaías 41:10 disse: Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra fiel. Este versículo nos encoraja a não temer, pois Deus está conosco, pronto para nos fortalecer, ajudar e sustentar. É uma lembrança que, independente do que estamos enfrentando, nós nunca estamos sozinhos. Então, que nós possamos estar nos colocando diante de Deus, colocando aquilo que tem incomodado o nosso coração, aquilo que tem afligido o nosso coração. Que nós possamos levar esse texto de Isaías, sabendo que Deus está conosco, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas. Concluindo, irmãos, em momentos de ansiedade, é crucial lembrar que a confiança em Deus é a chave para superar nossas preocupações. A Bíblia nos ensina a cultivar uma fé profunda, a depender da providência divina e manter os nossos olhos fixos no Senhor. Ao fazermos isso, podemos enfrentar a ansiedade, com certeza que Deus está no controle e Ele nos guiará em todas as coisas. Não estejais ansiosos, afirmou Jesus. Ele disse isso porque nos ama e sabe que a ansiedade pode ser um terrível problema. Mas vamos juntos vencer a ansiedade, porque todos nós, em maior ou menor medida, travamos uma batalha contra ela. Ao meditar na palavra de Deus, nós somos lembrados que a ansiedade não precisa dominar nossas vidas. Com a ajuda de Deus, podemos aprender a confiar mais nele, entregando-lhe nossas preocupações e encontrando paz em sua presença. A Bíblia é um recurso inestimável para aqueles que buscam orientação e consolos em tempos de ansiedade, oferecendo esperança e força para caminharmos em fé. Eu sei que algumas pessoas que têm passado por isso, não é fácil. Nós devemos buscar a Deus e, se precisar, buscar auxílio de um médico também, porque isso Deus nos deixou para vencermos as nossas ansiedades. Mas o que nós podemos aprender é que, quando nós colocamos tudo na mão de Deus, as nossas aflições nós podemos vencer. Combater a ansiedade com fé nas promessas de Deus significa, como sugeriu John Piper, pegar a sua Bíblia, pedir ajuda do Espírito Santo, pôr as promessas no coração e combater o bom combate de viver fé na graça futura de Deus. Que nós possamos parar um pouco para pensar nessa noite, aquilo que tem nos incomodado, aquilo que tem nos afligido, e sabendo que nós temos um Deus que está à nossa disposição, que está aguardando nós, para que nós possamos estar colocando diante dele tudo aquilo que nós temos passado, as nossas lutas, para nós termos a certeza que Deus sabe e conhece as nossas lutas e pode nos dar vitória a qualquer momento. Que nessa noite nós possamos refletir sobre essa mensagem, sabendo que a ansiedade é algo presente nas nossas vidas. Nós não podemos ignorá-la, mas a confiança que temos em Deus nos ajuda em nossas fraquezas e possamos colocar diante dele, sabendo que Ele tem controle das nossas vidas e que tudo o que irá acontecer na nossa caminhada aqui está de acordo com a sua santa vontade soberana. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que Deus nos ajude a vencermos as nossas ansiedades, que nós possamos estar sempre colocando na mão de Deus tudo aquilo que tem nos afligido, sabendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas e que o controle das nossas vidas nós não tentemos dominar, mas que nós estejamos colocando o controle total das nossas vidas na mão de Deus e que Deus possa estar nos abençoando. Amém?